O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Aleluia. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no 30º domingo do tempo comum. E interessante como neste passado, no 29º e neste, o Evangelho ele começa com uma linguagem já direta, imediata, como que sendo a formação ou o objetivo de termos o Evangelho. O do domingo passado foi assim: Jesus contou uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E contou então a parábola, e o objetivo foi esse: rezar sempre, né? E coloca aquela imagem da viúva que pede ao juiz e por conta da sua impertinência o juiz acaba atendendo a oração, o pedido da viúva, que o juiz não era Deus, né? Mas a relação de perseverança, de humildade, de insistência diante de Deus. Batei e será aberto, pedi e será dado, procurai e achareis. Então, esta persistência numa oração que é ensinada pela própria igreja, ou melhor, a oração do Senhor. Jesus nos ensina a rezar. E nesse domingo também é por causa do Senhor que se fez carne, pequeno e humilde, que nós também temos uma formação, uma grande lição deste Santo Evangelho, claro que preparando este tempo do Advento, onde nós vamos de fato celebrar por meio de um pequeno momento penitencial, aquele momento da mistagogia do Natal, né, onde a gente até deseja batizar as crianças, né, neste nascimento de Jesus, em que as crianças e os filhos que estiverem no tempo do batismo procuram para receber esse sacramento, e a catequese de crianças também faz alguns momentos de purificação neste período. E porque Jesus se faz pequeno e humilde, é que nos ensina a vencer a soberba, a alegria do Evangelho. Porque a soberba e o orgulho são os pecados do demônio. Foi a serpente tentadora que seduziu
os nossos primeiros pais, e o pecado da soberba e do orgulho. Lembra da oração do domingo passado? Insistir, persistir na vida de oração. Possa ser que, estando orante, acolhendo algumas virtudes, nosso coração possa se ensoberbecer, porque estamos no caminho da verdade. E fazermos como aquele fariseu, bater no peito e agradecer a Deus, acusando os pecados do pobre do publicano, que talvez estava lá atrás dizendo: Senhor, piedade, sou pecador, e esse fariseu está dizendo tudo que eu sou. E quais são os pecados do pobre lá? Ladrão, desonesto, adúltero. Qual o papel então do fariseu? Talvez seria estar lá atrás junto com o publicano. Realmente é verdade que eu não sou nada disso. Mas, meu irmão, eu quero lhe ajudar a abandonar o pecado. E o fariseu estaria fazendo apostolado, caridade, ajudando o pecador publicano a encontrar o bom caminho. Esta, amados, é a catequese da igreja. O dever, sabemos qual é rezar sempre. O conselho seria este, para o fariseu, ajudar o publicano que estava lá atrás, arrependido, estava começando o seu caminho de conversão. O apostolado, aí cabe a nós que aqui estamos nesta assembleia acolher no coração. Porque o padre sozinho, ele não consegue acompanhar aqueles que estão lá atrás arrependidos. Ou, amados irmãos e irmãs, aqueles que estão no caminho sem nem noção do que é pecado. Às vezes acham que estão vivendo bem a vida, trapaceando num negócio de progresso, nesses negócios de aposta, envolvido com vícios de toda a natureza, moral, todo pecado, de fato, ele atinge, né, a teologia moral, porque atinge a semelhança de Cristo. Somos a imagem de Cristo, mas acabamos ferindo a semelhança de Cristo se nós insistimos no pecado. Temos 2 braços, temos 2 pernas, temos 2 olhos, temos uma cabeça. Cristo se fez homem e se fez igual a nós, exceto no pecado. Muito bem. E o apostolado nosso da igreja, amados, é a gente sentir-se encorajados, motivados a juntos, como igreja, fazermos alguma coisa. Não é possível, meu Deus do céu, que eu não vá ser... A salvação, ela é pessoal e comunitária. Então, todos, um por todos e todos por um. Somente o Cristo foi realmente um por todos, para que toda a igreja, que morreu pelo pecado, se fez pecador, sem ser, morreu por todos, para que todos pudessem honrar aquele que é Deus, uno e trino, Jesus Cristo, que se encarnou, amados irmãos e irmãs. Ele deve, então, motivar-nos a, então, fazermos isto e trazermos estes irmãos para a liturgia, para renovar a fé, irmãos afastados, em dúvidas, mornos, que estão ali, aquém de toda a vida comunitária da paróquia, né? Para não cairmos no grande pecado da soberba, né? Já estou salvo. Não, amados irmãos e irmãs. Que o nosso coração se inquiete por esta necessidade de conversão pessoal e de seguirmos, nos levantarmos e trabalharmos pelos nossos irmãos e irmãs, pela nossa família, pela nossa igreja, para que ela possa brilhar esta luz divina. Para isto, vamos então agora, já ouvimos a história, agora nós vamos para a doutrina. E a doutrina que é tão belamente composta por São Paulo, na carta que nós ouvimos a Timóteo.
Primeiramente, o livro do Eclesiástico coloca que haverá um julgamento, que o justo seja julgado, né? Faça justiça aos justos e execute o seu julgamento. Nosso Senhor não veio para condenar, mas para salvar. E a sentença do julgamento de um justo é a salvação. Mas lembremos, Deus quer salvar não somente os justos, mas tornar os injustos homens justos e virtuosos. E isto é um novo nascimento. Isto é, então, um novo nascimento que a vida comunitária da igreja ajuda as pessoas a nascerem para Deus. E depois a doutrina de São Paulo, por fim. São Paulo, ele coloca que em uma vez, quando foi preso, houve uma sentença, a igreja não foi por ele. Ele foi sozinho naquele juízo, defendendo a fé. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Lembremos de Nosso Senhor, né? Na cruz. Quem ficou aos pés da cruz? Maria Santíssima e o apóstolo João. Todos me abandonaram. Então, amados, primeiro ponto, a semelhança com Nosso Senhor. Vamos nos tornar semelhantes a Cristo. A imagem dele já somos. Como ser semelhante a Cristo? Como a família de Nazaré, seguindo o exemplo dos santos. A igreja nos concede uma catequese nesta semana de comungarmos em sufrágio das almas do purgatório. Então, todos os dias vai ter missa, um dia sim, outro não, na matriz das duas cidades. Uma bela oportunidade de uma hora antes você se confessar, para que você possa, com a sua comunhão diária, ou nos dias que vêm para a comunhão, você nós sufragarmos as almas que estão no purgatório. As almas subindo aos céus, ganhamos um amigo que rezará e intercederá por nós. Porque domingo é dia todo dos fiéis defuntos e há uma indulgência aplicada para este dia de fiéis defuntos, precedido no sábado, inclusive, dia de preceito. Então vamos ter 2 domingos neste final de semana. Sábado será domingo, missa, horário dominical, 7h30 da noite, aqui na matriz de nossa paróquia de São José. E às 5 da tarde na matriz da área pastoral. Então, preceito, sábado é missa de preceito. Temos que participar, porque é solenidade de todos os santos. E domingo, dia em que nós vamos visitar os nossos entes queridos, os túmulos. Então, por costume, vamos pôr uma missa às 7h30 da manhã e outra às 5 da tarde, na matriz de São José, e às 10 da manhã, com o hábito da comunidade da área pastoral, que vão aos cemitérios, e nesse horário eles estão aptos para ir à missa. Então, vamos atentar a este detalhe. Voltando, amados irmãos e irmãs, para a doutrina de São Paulo. Então, o bonito é que São Paulo teve 2 conversões. E estas 2 conversões, elas são necessárias para a nossa conversão sincera. Porque na primeira conversão que abandonamos o mundo, os vícios da carne, e estamos lutando sempre com a pedagogia da tentação de vencermos os vícios e suportando-os, transformar esses vícios em virtudes, abandonando eles e sendo corajosos, fortalecidos aqui. Esses 3 inimigos, eles estarão sempre contra nós, né? Mas a primeira conversão, amados irmãos e irmãs, é aquela que existencialmente nós sentimos a necessidade de amar mais a Deus, a caridade. Mas sentimos que ainda estando no caminho da verdade tem um pecadinho de soberba, do
do fariseu, de bater no peito e dizer que é melhor do que aqueles que estão naquele outro caminho. Que Nosso Senhor tanto fala disto dos fariseus, os chamando de hipócritas, né? E aqui a gente tem que se considerar, todos nós temos este pecado de soberba, todos. Não vamos nos colocar na cadeirinha da humildade. Vamos lá, vamos reconhecer, porque é princípio da nossa vida católica. Então, a soberba e o orgulho está entranhado em nosso coração. Os elogios, os primeiros lugares, o reconhecimento, o ego que lateja quando é ferido, né? E aí já queremos fazer justiça, né? E a primeira leitura fala disto, né? A justiça ao justo, né? E também cantamos um salmo, né, de hoje. O pobre clama a Deus e Ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Então, que também está muito próximo da vaidade. E é muito sutil. E a vida comunitária, paroquial, fraterna, ela deve trabalhar estes defeitos em nós. E em um tempo em que nada podemos falar. Se o meu irmão, ele vê o meu erro, ele me fala, então a gente, né, acolhe. Se não acolhe, a gente chama outros irmãos e vamos lá ajudá-lo. Se não, aí apresenta a situação à igreja, né? Então, a gente chama isso de correção fraterna, tão esquecida, e que faz com que os fiéis, os cristãos batizados, entrem em um isolamento, né? E no isolamento você não tem nenhuma referência de correção, porque você se basta, que é a vida moderna, o bastar-se a si mesmo, né? Então, há na vida dos santos um apreço de estarem na comunidade, para na comunidade se corrigirem e se converterem. E aqui a vida dos santos temos muitos exemplos, como Santa Teresinha, que suportava humilhações injustas, com paciência. Quando dava vontade de falar, ela mordia a língua, segurar, né, a língua. E depois, se pecamos, como diz também a doutrina de São Paulo, revelado nas Sagradas Escrituras, não faço, porque a gente não faz o bem que quer e acabamos fazendo o mal que não queremos. Então, por quê? A gente quer fazer o mal? Não, mas acaba fazendo. Por que não fazemos o bem que queremos? E acabamos fazendo o mal que não queremos, por conta das forças concupiscíveis, irascíveis que existem na nossa naturezazinha humana. E aí, reconhecer uma correção, aceitar com humildade é um exercício de piedade que Deus concede-nos a graça. E aqui é onde está a beleza. Porque o soberbo, ele vai querer sempre ser humilde e vai transformar a humildade em uma soberba e vai querer publicar a sua humildade, que é o problema do fariseu, né? Olha como eu sou santo, olha como eu sou humilde. Aonde entra então a segunda conversão? Exatamente aqui. Então Paulo, quanto Paulo foi humilhado. E aí a gente vai ver na história de São Paulo que foram muitas as ocasiões. Perseguições, assaltos, naufrágios, presos injustamente, chicotadas, humilhações públicas. O pobre de Paulo foi espremido, feito um bagaço de laranja, mas a sua alma e o seu espírito estava em Deus, porque ele estava buscando a justiça e acolhia com humildade as correções
e as provações que a vida trazia para ele, porque ele já estava em Cristo. Nossa, Paulo ficou 10 anos em silêncio, meditando quem era Jesus. 3 anos conhecendo os apóstolos, para se tornar também um discípulo, porque Jesus o chamou. Então, Paulo ele fez uma experiência de conhecer Jesus, conhecer nosso Senhor. E aqui, amados, está o princípio para a gente dar início à nossa segunda conversão. E é uma luta muito grande. E esta conversão ela vai entrar dentro das 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila, no castelo interior. Então a alma é um castelo de diamante, belíssimo, e a peleja é entrar dentro deste castelo. Então o homem exterior, ele tem muita dificuldade de abandonar um dos inimigos de Deus, que é o mundo, também a carne, e é muito suscetível às seduções do inimigo. Então, chega na porta, abre a porta, vê que vai sofrer, aí peca, fecha a porta, fica fora. Quando decide-se pela graça de Deus, que ajudou a decidir, ele entra, ele abandona o pecado mortal, começou então ali o processo de conversão. Tanto da primeira conversão, quanto da segunda conversão, que acontece quando já atingimos as segundas, terceiras, quartas, quintas, sétimas moradas do castelo que Teresa d'Ávila tanto ela traz neste mês que nós meditamos. Dia 15 de outubro foi o dia desta santa que trouxe esta espiritualidade que nos ajuda. Os santos, São João da Cruz, a noite escura da alma, quando os sentidos eles reclamam sair de Deus, e aí a gente sofre as mortificações. Que mais? A vida paroquial vai desenvolvendo em nós também, a vida comunitária, estes processos de conversão. É só a gente meditar um pouco sobre a paciência histórica de cada um de nós que estamos na comunidade. Esperar contra toda esperança humana, ter a esperança de Deus no coração, no seu matrimônio, na sua vida, como jovem vivendo na castidade, como casado na fidelidade, como consagrado, doando-se à sua paróquia, à sua igreja diocesana, a igreja católica como um todo, com todas as suas dificuldades e lutas, mas encontra um grande sentido quando percebe que o mundo precisa de nós, de sermos nele sal e sermos nele luz. Esta é a vocação dos leigos batizados. E a vocação dos consagrados é de ser como aquela semente de trigo que cai na terra, que morre para que possa dar frutos, que é a vocação do grão de trigo, que é o próprio Cristo Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos então recordar agora o princípio do Evangelho, que esta parábola foi contada para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezam os outros. Vamos confiar então, fazer este exercício de pedir que na vida paroquial, comunitária, possamos buscar os sacramentos de cura, a penitência, a reconciliação, aos doentes, aos enfermos que atendemos, e o sacramento da comunhão, que é Jesus, que é a Santa Eucaristia. Que Nosso Senhor nos conceda a graça de assim viver, assim nos preparar e meditar cada vez mais na sua santa palavra, buscando a história da salvação, a doutrina da igreja, buscando a formação católica da nossa igreja católica, da nossa igreja diocesana, que se desenvolve cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos.